Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Senhoras e senhores, seja bem-vindo ao nosso canal. Hashtag Deus no controle. Ele está no controle de tudo e de todos, tudo para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus. Querido, hoje vamos trazer mais um estudo sobre as 7 igrejas da Ásia. Hoje nós vamos falar da igreja de Tiatira, Vamos lá prestando atenção à palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor é aquela que nos alimenta e nos fortifica espiritualmente. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, fica depois da vinheta, com o estudo As Cartas da Igreja a Tiatira. Oh, glória! Chegamos mais uma semana para mais um estudo das 7 igrejas da Ásia, escrita pelo apóstolo João, como muitos já conhecem. Hoje nós vamos trazer um assunto sobre a igreja em Tiatira. Amém, irmãos? Olha, graças a Deus ganhamos mais um seguidor, Acabou de se inscrever no nosso canal, mais um seguidor, Júlio Costa. Ele se inscreveu, aleluia, glória ao nome de Jesus, e nós ganhamos mais um seguidor. Eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor, Ele é bom e as suas misericórdias dura para sempre. Amados irmãos, vamos para o que interessa, irmão? A palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquela que nos alimenta, nos fortifica e que nos deixa sadio espiritualmente. A Bíblia diz, eu sempre gosto de citar, sempre no meus inícios, nos meus vídeos, como se diz ali aquela palavra do Senhor que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós teremos que trazer aqui um estudo para os irmãos sobre esta igreja em Tiatira, quer dizer, era uma igreja que era localizada nas províncias da Ásia, na cidade de Tiatira. A carta à igreja de Tiatira está registrada no Novo Testamento, como os irmãos sabem, e no livro do Apocalipse, escrita pelo apóstolo João. E esta carta, ela registra as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, ao anjo daquela igreja, ao pastor daquela igreja, vamos dizer assim. Então, nos tempos do Império Romano, vamos voltar aqui a falar sobre isso, nos tempos do Império Romano, a cidade de Tiatira tinha uma importância localizada a pouco mais de 80 quilômetros de Esmirna, e no meio do caminho para Pérgamo. Quer dizer, a capital da província de Tiatira era uma grande cidade comercial. Por quê? Quer dizer, inclusive, ela abrigava muitas corporações, corporações comerciais, e cada uma dessas corporações tinha sua deidade patronal. Isso quer dizer que em Tiatira a vida econômica estava bem ligada, intimamente ligada ao paganismo. E destacava-se na cidade que a produção e comercialização de tecido, tingido, cerâmicas e trabalho com metais, que o povo ali naquela cidade, ela trabalhava muito com metais, tecido tingido e entre outras coisas. Então a carta à igreja de Tiatira, vamos falar sobre esta carta que foi destinada ao anjo daquela igreja. Ela começa trazendo uma grandiosa autodesignação, a carta, vem uma autodesignação de Cristo. Ele fala assim para ela: estas coisas diz ao Filho de Deus, quem tem olhos como chamas de fogo e aos pés semelhante ao bronze polido, como está lá escrito no livro do Apocalipse, capítulo 2 e versículo de número 18. Então, essa apresentação de Cristo tinha tudo a ver com o contexto em que viviam os cristãos daquela cidade de Tiatira, Então Tiatira, ela possuía uma famosa associação que trabalhava com bronze. Então, na sequência,
Aí, se quando veio uma autodesignação de Cristo, veio também, na sequência, né, o elogio à igreja de Tiatira. E pelo trabalho dela, né, ele declara conhecer as obras da igreja, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Na verdade, as últimas obras da igreja de Tiatira eram muito mais numerosas que as primeiras. Quer dizer, os estudiosos acreditam que nessa época a igreja de Tiatira já tinha quase 4 décadas de existência. Isso mesmo, glória a Deus. Tinha mais de 4 décadas de existência. Os estudiosos dizem isso, destacam essa nota. Então, mas na carta da igreja de Tiatira, irmãos, o Senhor Jesus, ele elogia a igreja por suas obras. Ele também repreende a igreja, isso mesmo, por sua negligência em combater certas práticas e costumes pagãos que estavam sendo introduzidos na comunidade cristã, enquanto a importância da disciplina aos membros faltosos eram negligenciados. Então, nós devemos observar esta carta, né, e trazer para os dias atuais. Mas eu quero trazer aqui para os irmãos que na carta à igreja de Tiatira, o Senhor, ele trazendo esse elogio, quer dizer, o principal problema da igreja tinha um nome bem definido, a qual a igreja do Senhor, aos leitores da Bíblia, conhece já, né? É uma tal de Jezabel. Isso mesmo, Jezabel, aquela mesmo mulher de Acabe, né? Não é possível, irmão, nós afirmarmos com exatidão se Jezabel era o nome real da mulher que pertencia àquela comunidade, dizendo pseudônimo, né? Que ela era na comunidade, ou era o seu pseudônimo, que já o nome Jezabel, que eu, como eu disse para vocês, era o sinônimo de sedução, a idolatria e a imoralidade. Seja como for, irmão, seja como for, se ela era o nome real mesmo daquela mulher que estava ali, ou apenas Jesus colocou o nome, falou o nome Jezabel como um símbolo ou como uma simbologia, né, o que Jezabel representa no Antigo Testamento, né, seja como for, tal como um personagem do Antigo Testamento, né, que foi a mulher do rei de Acabe, a mulher de Tiatira, denominada Jezabel, também se ocupava da influência de seduzir as pessoas à idolatria. Quer dizer, a imoralidade, e a verdade é que em Tiatira, Jezabel encontrava um ambiente muito próprio para propagar o seu engano. Hoje não está diferente, né, irmão? Hoje não está diferente. Existem muitos falsos profetas dentro das igrejas do Senhor, né? A Jezabel, isso mesmo, Jezabel da vida, né? Estão aí para enganar muitas pessoas, então temos que ter bastante cuidado, irmão. Tem que ter bastante cuidado. Perdão, um golinho de café. O grande erro da igreja de Tiatira. Vamos falar do grande erro da igreja de Tiatira? Como foi dito, toda a vida econômica da cidade era organizada em associações comerciais. Cada associação possuía o seu deus patrono. Então, era praticamente impossível pertencer à vida social e comercial da cidade sem ter de abraçar o culto ao Deus da determinada associação. Tinha que abraçar. Mas introduzido em uma dessas associações, era esperado que o indivíduo participasse das festas pagãs, que traziam grandes banquetes oferecidos à deidade patronal, e ainda muita imoralidade através de rituais de prostituição
e religiosa. O cristão da igreja em Tiatira, de Tiatira, não tinha vida fácil. Os cristãos crentes daquela cidade não tinham vida fácil. Tinha que abraçar um daqueles deuses. Tinha que abraçar. Não era vida fácil. Agora os cristãos verdadeiros não abraçavam, então. Eles não tinham uma vida fácil e não participasse de uma associação. O crente era basicamente, o cristão na época, era basicamente excluído da sociedade. E passava por necessidade de fome, perseguição. Mas se ele resolvesse participar de uma dessas associações, possamos dizer assim, então ele teria demandadas que inevitavelmente e colocaria uma posição de infidelidade ao Senhor. Ou o crente de Tiatira negava o mundo e enfrentava a privação decorrente disso, ou negava ao Senhor, ou abraçava os deuses patronos daquela cidade, que era o comércio que era forte dali, que era sobre o paganismo, ou sofria a severa perseguição que estava alojada naquela cidade de Tiatira. Então, nesse contexto foi que surgiu a autodeclarada profetisa Jezabel. Ela surge aí no meio, Jezabel. Ela começa a surgir, aí no meio da igreja, do povo de Deus, ali no meio da igreja de Tiatira, e estava seduzindo os crentes de Tiatira a comerem dos banquetes e sacrificados aos ídolos, e praticaram a prostituição. Ela pregava que os crentes tinham que conhecer. Ela dizia que vocês têm que conhecer as coisas profundas de Satanás. Veja só, irmão. Veja só. Ela chegava para os crentes da igreja de Tiatira, que vivia na cidade de Tiatira, por isso que é chamada Carta à Igreja de Tiatira, porque era na cidade de Tiatira, na província de Tiatira. Então ela chegava lá e dizia: vocês têm que conhecer Satanás profundamente. Ela tinha uma forma de desviar, de virtuar o crente tremenda. E hoje não está diferente. Existe igreja hoje aí com a mesma natureza de Jezabel. Aleluia. Talvez a igreja de Tiatira, irmão, talvez ela apoiasse o seu ensino em alguma vertente do dualismo grego, que enxergava a matéria como algo ruim e o espírito como algo puro e bom. Então, ela ensinava que o crente podia explorar as coisas profundas de Satanás em seu corpo, sem que com isso prejudicasse o seu espírito. Olha para aí, irmão, que nojeira, Que nojeira. Talvez você esteja se perguntando: mas como assim, pastor? Eu não estou entendendo nada, Glória a Deus. Você experimentar o pecado, sem prejudicar o seu espírito. Você tem que conhecer o Satanás profundo. Ela usava esses meios, esse subterfúgio para desvirtuar o crente. Dizia: você tem que conhecer o diabo profundo, conhecer o que ele faz, conhecer o que ele faz, sem prejudicar o teu espírito. Veja como a forma de Jezabel trabalhar para desvirtuar o crente. Hoje está diferente, irmão. Não são todas as igrejas que estão andando na mesma direção. Não são todas as igrejas que estão andando na direção do céu. Muitos líderes, muitos anjos da igreja estão desvirtuando os crentes, as suas ovelhas, com certas práticas enganosas dentro da igreja. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Mas oxalá, tomara que essas pessoas se acordem, se despertem e não permita, porque Tiatira ela foi tolerante às práticas
errônea de Jezabel. Ela foi tolerante, era uma igreja que tolerava o pecado. É a Bíblia quem diz. Então, na prática, Jezabel, irmão, na prática, Jezabel, ela introduzia, Jezabel induzia, os crentes de Tiatira a praticarem todo o paganismo da cidade, né? Com a desculpa de que, com isso, eles estavam sendo introduzidos ao conhecimento das coisas profundas de Satanás. A ideia era para que o povo vencesse Satanás. Mas os crentes tinham de conhecê-lo profundamente e para se tornarem um cristão melhor, né? Os crentes de Tiatira tinham que experimentar o pecado, irmão. Tinha uma linguagem por aí que eu não concordo, eu não concordo, de muitos pregadores, pessoas que pregam. E mente pregador é uma mente fértil, né, irmão? E diz assim: Deus permitiu fulano se desviar, experimentar o mundo para depois ele voltar. Eu não concordo com isso. Eu não concordo. E Jezabel usava essa mesma prática. Falava para o povo de Tiatira experimentar o pecado, para conhecer Satanás profundo. Deus não quer que o seu servo se desvie. Deus não quer que sua igreja se afaste dele, né? Ele sempre quer que o cristão permaneça fiel, né? Com a sua fé, com a sua dedicação, com a sua boa vontade para a obra, que não tolere nada ruim. Se não fosse isso, o Senhor não repreendia o anjo da igreja de Tiatira. Então, glória ao nome de Jesus. E Jezabel, ela usava essa prática para desvirtuar os cristãos da época na cidade de Tiatira, na igreja de Tiatira. Glória ao nome de Jesus. Então, irmão, vamos falar agora da repreensão à igreja de Tiatira, onde eu quero chegar. Isso mesmo. Porque o erro de muitas pessoas, irmão, infelizmente, não quer mais ler a palavra do Senhor. Não estuda mais a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Oséias fala que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O povo hoje não quer mais conhecimento. O povo quer hoje mais pulos, línguas, né, irmão? Línguas edifica, irmão. Pulo é a alegria do pregador. Pulo é a alegria do profeta, né? A Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Não estou aqui condenando quem pula, não, porque quando Deus quer me tomar, quem vê meus vídeos, nas minhas pregações, vê quando Deus me toma. Mas vamos falar sobre a repreensão à igreja de Tiatira? Então, a palavra do Senhor diz assim: aproveita aí, irmão, deixa teu like, compartilhe nosso canal. Hashtag Deus no controle, glória a Deus. Vou colocar aqui em cima, ó. Hashtag Deus no controle. Siga aqui no canal. Aleluia, igreja, ó, o nosso canal. Então, a repreensão à igreja de Tiatira. Por tudo isso, a igreja de Tiatira foi repreendida pelo Senhor. Ela foi repreendida pelas tolerâncias que estavam dentro daquela igreja. Quer dizer, não havia qualquer desculpa alguma para a igreja tolerar Jezabel. Não havia desculpa. A sua corrupção. Quer dizer, na carta ainda o Senhor mostra a sua longanimidade, veja só, ao afirmar que havia dado tempo para que aquela mulher se arrependesse, porém ela não queria saber de abandonar a sua prostituição, conforme diz lá no capítulo 2, versículo 21. Veja só, o Senhor foi longânimo ainda com essa mulher. Presta atenção, o Senhor ele dá o nome de Jezabel como se fosse uma analogia, acredito eu, uma analogia a Jezabel de Acabe, no Antigo Testamento, né? A Bíblia não diz categoricamente se essa mulher ela era realmente Jezabel, o nome dela, ou foi se o Senhor colocou o nome dela de Jezabel como um tipo de uma ilustração ao Antigo Testamento. Então, o Senhor foi longânimo em dizer que afirma que havia dado tempo para que ela se arrependesse,
né? Jezabel, essa mulher, essa falsa profeta que estava dentro da igreja de Tiatira, corrompendo os servos, os cristãos, tentando desviar muitos que estavam ali dentro. Então o Senhor estava dando tempo para Jezabel se converter, essa Jezabel do Novo Testamento. E como um juízo sobre tudo isso, o Senhor avisou: eis que prostro da cama, bem como em grande tribulação. Isso está lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 22 ao versículo de número 23. Vamos lá. Eis que prostro da cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e toda a igreja conhecerão que eu sou aquele que sonda mente, coração, e vos darei a cada um segundo a vossa obra. Veja só, a repreensão e a cobrança de Deus ao povo que estava associado a esta profetisa Jezabel do Novo Testamento. Glória a Deus, aqui da igreja de Tiatira. Sim, a igreja de Tiatira estava falhando em disciplinar Jezabel, e os que com ela se prostituíam, o Senhor não falharia em sua disciplina. Na sentença, provavelmente, há um contraste entre o leito da prostituição e o leito da enfermidade. Aquela que deliberadamente, insistentemente havia se deitado numa cama para se prostituir, agora se deitaria numa cama enferma. Então, na carta, parece que o Senhor promete punir Jezabel com alguma enfermidade, né? Não somente Jezabel, se nós lermos direitinho: eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Veja só, como o Senhor fala aqui, como a obra que ela incita: matarei os seus filhos, e toda a igreja conhecerão que eu sou aquele que sonda mente, coração. Então, o Senhor não só falou, não só apontou para Jezabel, apontou também para aqueles que estavam associados e seguindo os conselhos de Jezabel, né? Subindo no leito para se prostituir. Quando falamos de prostituição da igreja de Tiatira, muitos já vêm com as suas mentes férteis, né, irmão? Pensando que são adultério em relação carnal. Mas o que eu falo do adultério é em relação ao pecado, em viver uma vida pecaminosa, ou realmente ter uma vida de relação sexual, uma vida dupla. Isso mesmo. Por isso que Tiago, irmão, muitos têm medo até de ler as cartas de Tiago, porque Tiago ele não alisava as costas de ninguém, não. Tiago não era aqueles pregadores que somente queria massagear ego, não. Tiago ele arriava a lenha mesmo. Tiago pegava, vamos dizer assim, uma corda de nalho e colocava dentro de água e deixava lá dormir e curtir. E quando a corda estava totalmente encharcada, ele tirava e arriava a lenha. Tiago era esse. Ele diz: adúltero e adúltera, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Glória ao nome de Jesus. Veja só como Tiago ele foi enfático em dizer contra essas práticas pecaminosas que Jezabel, da igreja de Tiatira, praticava com o povo. Então o Senhor dizia assim: olha, aqueles que se deitam no teu leito, aleluia, vão deitar agora no leito de enfermidade, que o Senhor disse: eu prometo botar todos que estão contigo, Jezabel, não somente tu, mas todos que praticam coisa errada, em cima de um leito. Bendito é o nome do Senhor. A palavra do Senhor é tremenda, irmão, é forte. Deus ele é quem sonda a mente, Deus sonda coração, Deus ele sonda, irmão, ele sonda tudo, é aquele quem sonda. Tu é quem pensa que tu acha que tu está enganando, tu engana pastor, tu engana pastora, tu engana o presbítero da igreja, tu engana tua esposa, teu esposo, tu engana tudo, mas ninguém engana Deus. Jamais enganaremos a Deus, porque Deus ele sonda tua mente e sonda o teu coração. Não adianta fugir.
Não adianta, o salmista diz, olha, se eu for para a profundeza do mar, ele vai estar lá. Né? Tem um hino aí, Senhor, sei que tu me sondas, tu conheces os meus pensamentos, não é assim, né? Se me assento ou me levanto, tu conheces os meus pensamentos, quer deitado ou quer andando. Aleluia. Então, o Senhor, ele conhece toda a tua estrutura, a tua mente, teu coração. Não adianta não. Ele diz para Jezabel sobre esse leito que ela está. O leito de prostituição ia se transformar no leito de enfermidade. Meu Deus do céu, é forte, viu, irmão? Se a igreja de Tiatira, irmão, estava falhando nessa disciplina com Jezabel, será que hoje alguns anjos da igreja não estão falhando também, irmão? Fica aí a dúvida, né, irmão? Eita, meu Pai do céu, aleluia. Fica aí a dúvida. Mas o castigo de Deus, irmão, não pararia por aí. Esse castigo que Deus falou do leito de enfermidade não ia parar por ali. Aqueles que aceitaram o ensino daquela mulher e se prostituíram com ela seriam colocados em grandes tribulações. Além disso, os chamados filhos de Jezabel também seriam mortos. Quando fala de filho de Jezabel, alguns estudiosos falam que realmente eram filhos de Jezabel, filhos dela mesmo, né? Mas eu quero acreditar no meu pouco conhecimento que os filhos de Jezabel eram aqueles que ela conquistaram dentro da igreja. Porque acontece isso hoje, irmão. Chega pessoas que sabem falar bem, bem apto na palavra, né? Mas a vida dele só Jesus sabe, e às vezes atrai muitos crentes, né, que são associados a isso, né? Uma certa feita, quero que ser bem rápido aqui para não atrapalhar o estudo, que eu era diácono de uma igreja, né, há muitos anos atrás, e chegou um homem muito, uma carteirinha de pastor, e era muito eloquente, a palavra correta é essa, eloquente na palavra, um homem que era apto, sabia de Gênesis, Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, e toda a igreja olhou assim e disse que o pastor da igreja deveria ser ele, não o pastor que era o pastor presidente, que hoje já não está entre nós, né? Ele não deveria ser o pastor, que deveria ser o pastor era essa pessoa que estava chegando, era eloquente na palavra, né? E muitos pregaram ali, como se chama, baixa-assinada para tirar o pastor presidente para colocar essa pessoa. Eu trabalhava junto com esse pastor, que eu fui zelador da igreja, diácono, zelador e tesoureiro da igreja. E eu sempre sentava com esse pastor presidente para a gente botar as coisas em dia, ver as fichas dos irmãos e preparar as carteirinhas. Isso mesmo. E eu estava muito em dúvida com aquela carteira daquele pastor, né, que os irmãos fizeram a carta baixa-assinada para que a gente assinasse, né? E eu não assinei, viu, irmão? Fica bem claro que eu não assinei. E foi o que aconteceu. A gente descobriu, eu disse, pastor, tem alguma coisa errada com essa carteira. Aí o pastor, que é isso, Joca? Não tem nada errado não. Tem, pastor, tem alguma coisa errada. Ele falou, não, já vi de cima para baixo, veja direitinho, pastor. E foi nessa noite que o pastor foi realmente, Joca, vem cá. Realmente tinha alguma coisa errada. Abaixo, quando ele levanta o plásticozinho da carteira, estava lá, presbítero, com coberto assim, e ele foi lá, descobriu, estava lá, presbítero. Aí você veja, irmão, falsos ensinadores, e depois descobrimos que essa pessoa tinha duas mulheres, uma mulher em uma cidade e outra mulher em outra cidade. Então nós temos que ter bastante cuidado, porque mais tarde Deus vai cobrar não somente dessa pessoa que induziu você ao erro, como também a você que seguiu o erro dessa pessoa. Isso mesmo, então Deus ele cobra também. Então nesse ponto, falando de Jezabel, dos filhos dela, né? Aí eu acredito que os filhos dela são aqueles seguidores que ela conquistaram dentro da igreja, a meu pouco conhecimento. Alguns dizem que era realmente filho dela, dessa Jezabel, alguns estudiosos. E outros falam que tem o mesmo consentimento que eu, dizem que são aqueles filhos, são aqueles que ela conquistou, que conseguiu desvirtuar e tirar da presença de Deus e ser um seguidor dela. Então, nesse ponto, os estudiosos possuem diferentes interpretações, viu? É isso mesmo. Em resumo, alguns defendem que os filhos de Jezabel, como eu estava falando para os irmãos aqui, sobre isso, que era filho dela mesmo.
Então, por fim, o castigo de Jezabel e seus associados serviriam de testemunho para todas as igrejas de que é impossível escapar daquele que sonda a mente e sonda o coração, conforme diz Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 23. Vamos falar agora sobre a promessa para a gente dar aquela finalizada básica em nome de Jesus Cristo. Então, vamos falar a promessa à igreja de Tiatira. Na carta da igreja de Tiatira, irmão, em vez de trazer uma lista de exigência, os crentes fiéis que não tinham abraçado a falsa doutrina de Jezabel, Cristo apenas exorta e continuarem fiéis, evitando os costumes pagãos daquela cidade, né? Conforme diz o versículo 25 do capítulo 2, né, do livro do Apocalipse. Então, o Senhor Jesus, ele promete aos crentes que guardarem os seus mandamentos, que eles reinarão com ele, e estão associados ao próprio Cristo do julgamento, que condenará os pecadores, reproduzindo os pedaços como se fossem objetos de barro, né? Conforme diz Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Estarão associados ao próprio Cristo no julgamento, que condenará os pecadores, reduzindo-os a pedaços como se fossem objetos de barro. Em Tiatira também havia um forte comércio de cerâmica. Então, os crentes não tiveram qualquer dificuldade para entender esse simbolismo. A carta da igreja de Tiatira termina com a afirmação de que os crentes fiéis não apenas reinarão com Cristo, mas ainda participarão do seu resplendor. Glória a Deus. Que nós, irmãos, possamos se conscientizar, isso mesmo, se conscientizar que nós não devemos tolerar o pecado dentro das nossas igrejas. Vamos lutar contra isso. Vamos combater isso. E vamos permanecer fiel. Hoje eu trouxe esse assunto da igreja de Tiatira, né? Que Deus possa cada vez mais nos abençoar e nos ajudar para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero também dar parabéns a Júlio Costa, que se inscreveu no nosso canal. Seja bem-vindo, meu amigo, se sinta bem, deixa teu comentário, e nós vamos também trabalhar em ajudar uns aos outros. Então, meus amados e queridos irmãos, nós, como cristãos em Cristo Jesus, estamos aqui para trazer a palavra pura, correta, para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma igreja sem mentira, uma igreja sem engano, apenas ser fiel diante de todas as diversidades. Que nós não possamos ser conivente ao erro. Amém? Glória ao nome de Jesus. Nós vamos trazer aqui mais um assunto, né? Nós falamos da igreja de Tiatira, e vamos no outro final de semana, nós vamos trazer sobre outra igreja, a igreja de Sardes. Vamos trazer sobre a igreja de Sardes o próximo estudo da palavra de Deus. Que Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que as 12 consolações do Divino Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre, que todos nós possamos dizer amém. Até a próxima, povo de Deus, paz do Senhor. A próxima igreja que nós vamos falar é sobre a igreja de Sardes. Amém? Até a próxima, em nome de Jesus. Até o próximo final de semana. Fica com Deus, paz do Senhor, povo lindo do Senhor Jesus.